Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu nem acredito que eu tô falando isso, o nosso podcast. Sonhamos, desejamos, idealizamos esse podcast há muito tempo. Esse sonho já vem rolando há muito tempo. Cada encontro em Cassie, na sua casa ou na minha, era um debate, uma conversa, um ensaio para esse podcast, mas agora ele aconteceu. E aqui do meu lado eu não poderia jamais ter outra pessoa. Tinha que ser Cassiane Godin. Primeiro que quando ela fala eu me derreto, eu fico aqui bebendo, apaixonado, porque essa mulher, gente, é uma biblioteca ambulante. Além de ser uma amiga querida, uma mulher que eu tenho uma admiração ímpar. Pois é. E eu tô aqui do seu lado e do meu lado também não poderia ter outra pessoa. Vocês conhecem, é o nosso Thiago, é o nosso amigo querido, profissional, jornalista, comunicólogo, psicanalista. E a gente tá aqui para realizar esse sonho de falar algumas coisas que são do nosso coração, que acreditamos que importa a todas as pessoas. E é com esse objetivo que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira. Mas antes eu quero saber mais de você, porque você construiu uma carreira, trabalhou o seu desenvolvimento pessoal. Conta aí pra gente um pouquinho desse passo a passo até chegar e me dizer quem é Cassiane Godin. Muito bom. Cassiane Godin é uma mulher de 33 anos, mãe de pet, mãe de planta. Não, gente, olha, vou logo dizer. Chegue no Instagram dessa mulher e conheça os filhos dela, são maravilhosos. Pois é, inclusive meus filhos te amam, né? Você que tem medo deles. Só um pouquinho. Pois é. Gente, então, eu acho que o nosso processo e o meu processo de desenvolvimento de vida, de carreira, ele começa lá atrás, ele começa quando eu sinto a necessidade de fazer algo maior, de deixar algo, de ter um legado, de ter um nome, de ter um reconhecimento. Então, eu acho que isso veio para mim muito cedo, acredito que tendo e levando em consideração a família, né, que eu tive, a criação que eu tive, que foi uma criação muito boa, e eu tive uma família que me apoiou muito, e a gente passou por muitas dificuldades na infância, e eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu não lidava bem, eu sentia que aquela injustiça de a gente passar necessidade, de a gente passar fome, não era algo que eu conseguia dar conta. E aí eu fui pro mercado de trabalho com 15 anos, embalar feira no mercadinho, e tô aqui até hoje trabalhando, estudando, entendendo que esse é o caminho para a gente se desenvolver. Então o desenvolvimento pessoal, ou melhor, essa intenção, desejo, parte dessa necessidade de contemplar coisas que são fundamentais, né? Comer, beber, dormir, se sentir protegida. No meu caso, Cassie, foi um pouquinho diferente, porque eu tinha todas essas coisas, mas os meus pais comerciantes, e aí o filho do meio já tinha ali 10 anos, 13 anos na verdade, ele levava o almoço do pai. Então eu chegava da escola, tirava minha roupa rapidamente, pegava as marmitas, subia no ônibus, ia pra loja levar o almoço para os meus pais. Mas naquele momento ali, talvez eu não pensasse nesse eu desenvolvido. Mas quando cheguei na faculdade, mais ou menos ali o segundo, terceiro semestre, eu pensei, não, trabalhar com os meus pais, na flexibilidade da empresa familiar, eu preciso começar a me preocupar mais com o meu desenvolvimento, com o meu lado pessoal e profissional. Aí apareceu aquela chavinha, né? Precisa pensar mais em você. Mas quem é esse Thiago? O que é que esse Thiago quer? E aí eu comecei a buscar outras coisas dentro da faculdade e fora da faculdade. Talvez seja aí que começa, né, na minha vida, essa inclinação, essa preocupação com o desenvolvimento pessoal. Mas a gente sabe que existem alguns passos para a gente discutir hoje sobre isso. Exatamente. E talvez as pessoas não saibam, quem está nos ouvindo agora, mas quando o Thiago era estudante dessa faculdade que ele fez, eu trabalhava nessa faculdade como estagiária, né? Verdade. Da recepção, atendia o telefone, ajudava. Não vamos dizer quanto tempo tem isso, por precisa. favor. E a gente se conheceu ali naquele momento, muitos anos atrás. Mas se você prestou atenção no que a gente falou até aqui, você já percebeu que esse desenvolvimento vem de uma necessidade.
Sim. Então a gente pode dizer para quem está nos ouvindo que o primeiro passo seria olhar para as suas necessidades. Tem uma voz interna, tem algo dentro da gente que vai nos avisando, ou é uma voz que vai dizendo: eu não me conformo com as coisas do jeito que elas estão. Eu posso até estar trabalhando, eu posso até estar num relacionamento, eu posso até já ter conquistado algumas coisas, mas na verdade tem algo dentro de mim que está falando: tem algo mais. É inerente do ser humano. Esse desejo, essa vontade, essa voz, em algum momento, por alguma circunstância, ela vai aparecer. A delícia de sermos seres humanos, pensantes, é a nossa capacidade, e aí eu quero colocar aqui, e a nossa necessidade de evoluir. É interessante a gente pensar que a evolução não é simplesmente talvez uma escolha, uma simples escolha. Eu não aperto um botãozinho, vou evoluir. É inerente à nossa raça, a nós seres humanos. Muito interessante isso. Perfeito. E aí, para a gente começar a falar de desenvolvimento pessoal, a gente separou aqui alguns tópicos, né, alguns elementos que a gente gostaria de apresentar. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de uma coisa basicamente, a gente está falando de mudança. E mudar não é algo fácil. Mudar é dolorido, mudar é difícil, né? Mudar exige muito conhecimento e também alguns sacrifícios. Como é que é a mudança para você? Olhe, graças a Deus eu gosto da mudança. Ela sempre esteve na minha vida porque, primeiro, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu quero descobrir as pessoas, quero descobrir os lugares, quero descobrir as músicas. Então, essa minha predisposição por gostar do novo, automaticamente já faz com que eu busque a mudança. Mas como você falou, nem toda mudança quer dizer que não cause algo que doa, né? Muito pelo contrário. A maior parte das grandes mudanças e as mudanças importantes da nossa vida vão causar disrupturas. E as disrupturas têm sim um impacto, seja ela comportamental, sentimental, emocional, física, mas esse é um ponto precioso. Então, talvez a primeira super dica desse podcast voltado para desenvolvimento pessoal é entender que se desenvolver, e aí eu vou mudar para crescer, evoluir, ser algo maior, melhor, requer mudança. Está aberto à mudança. Para mim isso é uma inteligência, Cassie. Perfeito. Não é? Principalmente no mundo de hoje, e aí trazendo só um pouquinho, né, para o mundo profissional. Se você não tem elasticidade, se você não consegue se adaptar, se você não estiver aberto ao novo, talvez o mercado não lhe absorva e a vida fique mais difícil. Então pronto, Perfeito. Primeira dica é essa? Primeira dica é essa. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz isso: mudar é sinal de inteligência. Então, às vezes, alguém me encontra na rua e fala: ai, Cassie, tu tá igualzinha, você não muda nada. Você aí na minha acabou cabeça... de mudar o quê? O seu cabelo. Exatamente, dei uma repaginada pra mudar. Eu adoro isso e provoco essa mudança constantemente. Então, eu acho que essa flexibilidade cognitiva que você acabou de falar é um dos fatores mais importantes pra gente continuar se desenvolvendo como pessoas, como profissionais, como seres humanos. Afinal, a gente tá aqui pra mudar. E se você não tem essa flexibilidade, é preciso desenvolver alguns exercícios para que você comece a ter uma mentalidade mais disposta, predisposta à mudança, trabalhando todos os dias, buscando novos conhecimentos, bebendo de outras fontes, não vivendo uma mesmice, partindo para conhecer e experimentar coisas novas. Comece indo para casa por um caminho diferente, comece ouvindo um artista, uma música que você nunca ouviu, comece assistindo uma série que talvez você não assistiria, comece mudando o que você come, porque você sempre come as mesmas coisas nos mesmos lugares, estaciona o carro no mesmo lugar. Então, nós temos uma tendência de conservar os padrões que nós aprendemos por uma questão de sobrevivência e de segurança do nosso cérebro. Então, esse cérebro que vive para se defender, que vive para sobreviver e economizar energia, não quer mudar. Ele quer ir para os mesmos lugares conhecidos, porque esses lugares não vão te fazer gastar energia. E aí, talvez esse seja um outro ponto importante. Mudar é um sinal de inteligência, mas também
a gente pode dizer, a grosso modo, que é contra a natureza. No que se refere a, o cérebro não quer mudar. Ele quer continuar fazendo as mesmas coisas. Então, essa primeira... Entender que o cérebro não quer mudar também é importante. Porque às vezes as pessoas chegam pra gente e falam, eu já tentei de tudo. Não consigo mudar, sou assim mesmo e acabou. Pera lá. Existe uma força dentro de você puxando para que você mantenha as coisas do jeito que elas estão. E existe um desejo universal, existe um chamado para que você evolua. Então você está lidando realmente com forças conflitantes. E aí, essa compreensão que vive dentro dessa guerra dentro da gente também é importante. Né? Porque às vezes as pessoas acham que ou mudar é fácil, ou que não consegue mudar, ou que já tentou de tudo. Às vezes você que está ouvindo a gente já tentou largar o cigarro, você já tentou largar alguma coisa, já tentou fazer uma atividade física, já tentou ter uma alimentação mais saudável, já tentou progredir na sua carreira e não conseguiu. Até hoje. Até hoje. O importante também é a gente entender que esse mudar para o desenvolvimento parte dos seus desejos. A gente não está falando que você aqui tem que ser um magnata ou que você tem que conquistar milhões de dinheiro. Não é sobre isso. É sobre você olhar para você, identificar aquilo que não te agrada, tá certo? E buscar ser alguém melhor, primeiro, naquilo que tá doído, naquilo que te incomoda, naquilo que você já identificou que de fato precisa que haja mudanças. Vamos começar devagarzinho, né? Como o Cassie acabou de dizer, olha, é uma força lutando contra o seu desejo de mudança, de melhoria, de crescimento, de evolução. Você mesmo, sua própria mentalidade, sua própria cabeça está ali trabalhando porque existe um comodismo, muitas vezes existe um conformismo, que são armadilhas para o nosso crescimento, né? Perfeito. Além da autossabotagem, que é quando, de forma desapercebida, eu acabo indo de encontro, ou seja, fazendo ao contrário do que eu afirmo desejar. Então, você está economizando dinheiro para fazer uma viagem para o exterior, para comprar sua casa, para fazer alguma coisa. E aí você vê um nome na rua, promoção. E aí você entra na loja e gasta todo o dinheiro que você estava economizando. Automaticamente você sabotou seu sonho por um momento de impulso, por um processo que você não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Então, eu acho que para a gente falar de mudança, a gente tem que falar sobre alguns passos. Sim. E a gente trouxe esses passos aqui para falar para vocês, não é? Como é que se muda, muda para onde, muda como. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, me conta aí. Vamos lá. Primeira fase da mudança é a fase de pré-contemplação. É quando você ainda não sabe que você precisa mudar. É quando você acha que sua vida tá maravilhosa e do jeito que tá tudo muito bem. E quando você não admite ainda. Normalmente, as pessoas na fase de pré-contemplação, elas estão em negação. Não quero, não preciso, não acho, não é pra mim, vejo coisas na internet e não tá falando comigo. E parece que a vida tem um jeito muito sutil, né? Freud vai dizer que é o inconsciente, que ele fica ali batendo até ser ouvido. Eu vou dizer que é a vida, que tem um jeito muito interessante de nos puxar, de nos levar para observar. E aí a gente, de repente, começa a ouvir mais feedbacks, as pessoas começam a falar mais, aí você fala, oxe, todo mundo tá falando disso. Tiago, você pode ir além. Tiago, você pode mais. Tiago, isso, Tiago, aquilo. Aí você fala, oxe, gente que não se conhece falando pra mim a mesma coisa. Aí você vai pra fase da contemplação. Antes, esquece da gente ir pra fase da contemplação, falando da fase da pré-contemplação. Existem vários aspectos que a gente pode observar. Às vezes, essa negação, essa não contemplação também tem a ver com o meio que a gente vive. Verdade. Muitas vezes as nossas amizades estão empobrecidas. Né? A gente está em um círculo de pessoas que não têm perspectiva, que não constroem sonhos, que não contemplam um futuro diferente para suas vidas, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma série de coisas que são fundamentais. A gente está falando de conhecimento, porque para que os meus olhos possam contemplar, né, no sentido de fato enxergar outras possibilidades para a minha vida, eu tenho que estar nutrido. Perfeito. Nutrido de conhecimento, nutrido de pessoas que torcem por mim, que possam me orientar,
de fato, de verdade, né, com uma boa intenção, para que eu consiga começar a enxergar tudo isso que você acabou de falar. Olha só, tá todo mundo dizendo. Todos os indicadores estão aparecendo de que eu posso, de que eu mereço, de que eu sou capaz. Que massa! Essas pessoas de fato pensam em mim, torcem por mim. Eu devo trazê-las para perto. Mas eu também posso estar ali envolvida com uma sequência de pessoas que não me elevam, né? Você falou tudo. O meio que a gente está é muito determinante, assim, é muito influenciador, né, da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar psíquico. Então, assim, às vezes tem famílias tóxicas, tem amizades tóxicas, né? É difícil a gente até pensar e falar sobre isso, né? Mas é necessário falar, porque às vezes você precisa de fato se apartar disso. E se apartar, eu aprendi hoje com Úrsula. Vou mandar um beijo aqui para nossa terapeuta, que por sinal é a mesma terapeuta. Os filhos de Úrsula. O nome Filhos desse de programa Úrsula. vai mudar. Beijo, Úrsula. Beijo, maravilhosa. Então, hoje ela me falava sobre isso, sobre a necessidade de se apartar, não necessariamente se afastar. Sim. Eu posso continuar, inclusive, morando nessa mesma casa, mas eu começo a me apartar dessa toxicidade, dessas influências, dessas críticas. Eu começo a ter um pensamento mais autônomo, não tão dependente ali da opinião daquelas pessoas, porque às vezes, de fato, a gente não tem um lar sadio. Perfeito. Falando sobre isso, e de fato é um assunto polêmico, muitas vezes eu vou falar sobre isso na sala de aula, né? Às vezes a sua mãe pode ser tóxica, e aí todo mundo fica naquela situação, porque mãe é aquele ser sagrado. Não é? Tanto no nosso imaginário quanto no nosso coração. A gente tem aquele calorzinho quando Mãe a gente imenso. fala de mãe. Mãe é tudo. Só que às vezes ela... Um beijo para nossas mães. Um beijo, dona Margarida, e um E cheiro. Dona Ed aí. Espero que vocês estejam ouvindo. Mas muitas vezes, a forma como ela fala, às vezes uma imposição, um tratamento, uma crítica, talvez não conheça a fundo o filho, a filha, e acaba trazendo ali um pouco de complicação na relação e de problemas pessoais mesmo. Então, quando a gente fala dessa toxicidade, a gente está falando de você fazer uma higiene psíquica, e a higiene psíquica tem a ver com inteligência, que é a gestão intelectual, não é? Aí tem a ver com tudo isso que a gente falou, e pra gente não ir para outro assunto, vamos voltar pro segundo ponto. Vamos lá, então. Então falamos da pré-contemplação, Sim, que é esse momento que eu ainda estou em negação. Depois eu falo da contemplação, que é quando eu já admito que de fato eu preciso mudar, que tem algo que eu posso melhorar, que tem algo que eu estou fazendo errado, né? Então eu começo ok, tudo bem, agora eu admito. Essa contemplação, muitas vezes, esquece, ela vem quando a gente tem aquele ditado, quebrei a cara, né? Quando eu olho pra minha vida e digo, meu Deus, eu cheguei aos 20 e tantos anos, aos 30 anos, tô olhando aqui pra trás e eu não evoluí, eu não mudei. Ou quando somos inseridos em um novo grupo, seja por uma oportunidade nova de trabalho, numa empresa diferente, ou na igreja, e aí você conhece pessoas que estão num patamar diferente. E aí eu quero dizer que patamar diferente não quer dizer que as pessoas sejam melhores, mas que a forma como elas enxergam a vida, como elas se posicionam, como elas compreendem uns aos outros, é bem diferente. Perfeito. Tem um grau de evolução diferente. Muito. E quão é necessário a própria mudança para que eu possa ir para um novo ambiente, para que eu possa me dar conta que existem outros patamares, outras culturas, outros jeitos de ser, outras possibilidades, que talvez eu não esteja errado, que talvez eu não seja sujo, que talvez eu não seja mal, que talvez desejar mais não seja errado, querer algo mais, quando eu vou trabalhar lá atrás, quando você vai começar a desejar, aspirar coisas novas. Às vezes, a ovelha negra da família, na verdade, é a pessoa que vai quebrar eu já fui a ovelha negra. Eu quero dizer que eu não sou mais. Eu também já fui, tá? Mas por um longo período, eu era a ovelha negra da família. Eu acho que eu até tinha orgulho disso. Exato. Não é? Adolescente tem um pouco disso. Tem. Da rebeldia. Oh, meu Deus. E eu sempre tive também essa coisa da rebeldia. E acho que a rebeldia nos trouxe até aqui. Sim. Na verdade, eu acho que era criatividade demais
que naquela época era vista como rebeldia. Inconformismo. E as pessoas diziam, fica quieto, menino. Pra que tu tá inventando isso agora? Olha, se você aí, tá certo, também foi uma ovelha negra, você precisa falar com a gente sobre isso. Exatamente. No final a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode falar com a gente, além das nossas redes sociais, mandar pra gente o seu depoimento, a sua história. A gente vai adorar ler a sua história aqui no ar e falar um pouquinho para as pessoas também sobre isso. Bem, essa parte da contemplação, de você começar a se identificar e se perceber, na verdade, como um ser que precisa evoluir. Ah, isso é lindo demais. Meu Isso Deus é muito do céu. É aquele ponto lá, quando eu tinha, ali tava no terceiro, quarto semestre, que eu olhei pra mim e falei, olha, eu sou filho de Paulo e Margarida, trabalho com os meus pais, mas o que é que eu sei mesmo? Será que eu só tenho isso pra entregar pra sociedade? Será que é só isso que eu tenho de tanta coisa que tá aqui na minha cabeça e às vezes eu não consigo me expressar? Aí eu começo a pensar, não, eu preciso me dedicar mais a mim, enquanto ser humano, para também poder chegar lá no mundo profissional e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa interessante. Mas vamos para o terceiro ponto? Vamos lá. Então a gente falou de pré-contemplação, contemplação e o terceiro que é preparação. A preparação é o momento que você já, de fato, começou a tomar medidas para mudar. E aí é onde entra o nosso trabalho. Não sei se você sabe, mas a gente também trabalha como mentores, não é, de desenvolvimento pessoal e de carreira. E se você sente vontade de mudar algum aspecto da sua vida, estamos aqui para te auxiliar. A maioria dos meus clientes chega para mim nessa fase de preparação, que é o momento em que eles começam a pensar, tá, eu quero mudar, mas agora o que é que eu faço? E eles começam a planejar, pensar, buscar pessoas que possam ajudá-las, porque foram pessoas que, como nós, já realizaram algumas mudanças anteriormente e eles desejam também aprender como mudar. Então essa é a terceira fase. A quarta fase é a ação. É onde você vai de fato empregar, não é, aplicar a maior quantidade de energia. Ok, eu queria voltar rapidinho à terceira fase, porque assim, como o Kel falou, né, hoje nós temos o cuidado, na verdade, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, ajudar as pessoas, porque de fato isso é um propósito, é muito maior que um trabalho, parte de uma necessidade dentro do mercado. Quando a gente começou a ver que tem muita gente nesse mercado de orientação, de mentoria, mas que de fato precisa de mais preparo. Então, assim, aqui fica uma dica: pesquise, tenha cuidado, avalie com quem você está discutindo o seu sonho, discutindo o seu desejo, porque é algo precioso, né? Úrsula sempre me diz que o meu desejo é a única coisa que verdadeiramente é somente minha e que não tem interferência de outros. Quando a gente fala de mentoria, é porque tem muita coisa. Nós somos um corpo sistêmico, né? Quando a gente pensa assim, desenvolvimento humano, talvez as pessoas pensem logo em ser uma pessoa melhor, né? Na máxima de ir para o céu. Mas não, nós precisamos pensar nos aspectos físicos, nos aspectos sociais, emocionais e nos aspectos psíquicos. Por isso que a gente às vezes precisa de fato de ter um mentor, uma mentora, um auxílio, uma ajuda para poder construir esse desenvolvimento. Mas vamos embora. Eu tive muitos mentores. Sim. Né? Você é meu mentor. Oh. Você me ajuda muito, sempre me ajudou muito. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E eu queria ter... queria que todo mundo tivesse possibilidade de ter um mentor, uma mentora, sabe? De ter alguém que fala, tá, beleza, vem cá. Eu já passei por isso que você tá passando. Eu entendo quais são essas angústias. Agora deixa eu te ajudar a sair desse lugar. Né? E esse trabalho é um trabalho que é muito parceiro do processo terapêutico, né? Você tiver um terapeuta e você tiver também um mentor, isso vai te ajudar a evoluir grandemente. A maioria dos meus clientes tem também um psicólogo e a gente vai fazendo essa casadinha, eu e o profissional de psicologia, para que a gente possa ajudar esse ser humano de forma integral, como você muito bem colocou. Perfeito. Mas vamos lá. Então falamos de pré-contemplação, contemplação, preparação e a penúltima é a ação, que é quando eu vou aplicar realmente a quantidade de energia para mudar aquele aspecto, para me desenvolver, para estudar um novo curso, uma nova faculdade, um novo emprego. Eu vou refazer e repaginar meu LinkedIn, meu Instagram,
para que eu possa conseguir novas coisas, me posicionar melhor no digital, né? Eu digo que quem se posiciona bem no digital não precisa enviar currículo nunca mais. Porque você já tem ali a sua identidade, as pessoas já conhecem seu trabalho só de ouvir falar. A sua reputação precede, né, o seu processo ali profissional. Essa parte da ação, ela é muito interessante e aí eu quero dizer para você que não é fácil. Porque, como o Cass falou lá na frente, não sei se você está lembrado, a força, ela continua ali o tempo inteiro. Por mais que você já tenha consciência de que precisa mudar, por mais que você entenda que tá todo mundo evoluindo, eu preciso evoluir, as relações precisam evoluir para que eu possa conseguir outras coisas, tanto no campo das conquistas mesmo, tanto as materiais, quanto ao autoconhecimento. A ação depende de planejamento, a ação depende de objetivos e metas bem desenhadas. E aí eu quero convidar você a mandar no nosso WhatsApp o que você precisa saber sobre metas e objetivos, porque no nosso próximo podcast a gente vai abordar, vai se aprofundar nesse tema, como construir objetivos e metas, um plano de ação para chegar nos meus desejos e meus sonhos. Então a ação aqui é muito, muito importante, mas esquece, antes de tudo, qual é o WhatsApp? 75992309901. Você também pode acessar a nossa rede social e mandar pra gente por lá. O meu é @KessianeGundim, o seu? @ThiagoOliverBA. Muito bem. E a gente quer ouvir vocês. O nome do programa é esse. Você precisa falar com a gente. E fale com a gente sobre tudo. Não só sobre metas, objetivos, né? Não só sobre esse assunto. Você pode mandar o que você quiser, que a gente vai estar avaliando. Inclusive relacionamento, que a gente vai falar aqui também. Vamos falar agora. Ó, para finalizar esse assunto, porque o desenvolvimento pessoal, esse assunto é tão rico, é tão poderoso que eu acho que a gente ficaria mais meia hora. A gente vai falar disso sempre. Pronto. Então, o último ponto. O último ponto é a manutenção, que é a forma que você vai se preparar para que aquela mudança que você conquistou tão arduamente se torne algo perene, duradouro, né? Se você não controla nesse momento, é a maior chance de você, digamos assim, voltar ao comportamento que você não queria antes. Por quê? Quando o cérebro entende que você já conquistou o objetivo que você queria, perder peso, Sim. um relacionamento, um trabalho novo, você acaba muitas vezes voltando para o comportamento de antes, que é o comportamento de segurança, como a gente chama. Então, entender que agora, depois que você conseguiu alcançar a mudança, você precisa ter 6 meses de manutenção, ou seja, segurar a onda para que você não volte ao que era antes. É para isso que existe um plano, um planejamento, um plano de ação, um cronograma para que a gente possa segurar a onda e se manter. Para a gente resumir rapidinho aqui tudo que a gente discutiu, para fixar na sua mente, primeiro ponto, mudança. Sem mudança, não tem desenvolvimento pessoal e nem profissional. Segundo ponto, a gente vai para as fases da mudança, que é a pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção, que é quando a gente vai de fato seguir esse processo para que a gente possa alcançar uma mudança duradoura na nossa vida. Uau, que delícia! Espero que outro dia a gente possa desenvolver mais, falar mais, conversar mais sobre desenvolvimento pessoal. E esse foi o nosso podcast de hoje. Você precisa falar com a gente. Kessiane, eu preciso falar com você mais. Preciso falar sobre muitas coisas. Precisamos falar. E falar é uma forma de pensar. Então, quando falamos, pensamos. E quando pensamos e estamos no coletivo, isso nos ajuda, isso nos engrandece quanto seres humanos. Essa é só a primeira edição do nosso programa. Toda semana tem programa novo. E a gente quer que as pessoas participem desse programa, mandando dúvidas, questões, perguntas, áudios. A gente quer passar seu áudio aqui online, ao vivo, tá certo? Um beijo, meu povo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu não disse que ia passar rápido? Passou tão rápido. Passou rapidíssimo.